Olá pessoal, boa noite. Aqui é a Cláudia do Lightworkers e hoje trazemos a vocês um conteúdo muito interessante. Mas antes vamos responder uma dúvida enviada ao canal. Cláudia, esses assuntos paranormais, fantasmas, aparições de seres demoníacos incomodando as pessoas em casa, isso seria o quê, de acordo com esse olhar do despertar espiritual? Olha, fenômenos paranormais, aparições, vultos, orbes, o que chamam de fantasmas, tudo é manifestação de energia. São resíduos deixados para trás e nem sempre são bons. Regressivos no campo etérico se aproveitam desses resíduos e assumem formas, assustam, provocam medo porque deles se alimentam. Então, tais seres sempre mentem, dão nomes errados, dizem que são quem já se foi, ou querem vingança, resolver uma pendência, enfim, as pessoas ficam com medo e se abrem para esse medo. Então, essa energia negativa e vampiresca toma conta do lugar e às vezes toma conta da mente das pessoas. Quando a energia é forte demais, eles costumam surgir como seres em forma humanoide. Fingem que são do bem, mas não são e não demora muito para mostrar isso. Tudo que é desconhecido ao homem, ele julga como algo do mal, paranormal, sobrenatural. Nós já mostramos aqui no canal o vídeo cheio de orbes e rods, 2 dias antes da Lilica partir. Mostramos também a todos, recentemente, a aparição muito rápida de seres humanoides com forma etérica, energética, aqui no meu apartamento, logo depois da partida da minha mãe. Nem sempre a energia que está presente ao nosso redor é negativa. Muitos seres estão ao nosso redor, nos protegendo e não podemos ver. Então, tudo isso depende da orientação e do discernimento que nós vamos receber através do nosso eu superior, quando estamos conectados com a fonte, ok? A nossa intuição fica muito mais aguçada, nós conseguimos discernir muito rápido se aquela energia é positiva ou não, ok? Então, entrando no conteúdo de hoje, você sabe o que é uma anomalia temporal? É quando encontram algo que não corresponde à época, ao agora, à história humana. Como, por exemplo, este martelo. Encontraram na cidade do Texas e ele pode ter mais ou menos 140 milhões de anos. Foi descoberto em 1934. Só a rocha ao redor tem mais de 400 milhões de anos. Este objeto é uma anomalia temporal, porque é muito, muito mais antigo que o primeiro registro de civilização na Terra. Já este outro objeto, por exemplo, foi batizado como máquina de Anticítera. Ele foi encontrado nos destroços de um navio ao longo de uma ilha grega, ilha que batizou o objeto. E segundo pesquisas, ele era usado para fins astronômicos. Presta bem atenção nesse objeto. Você acha que ele realmente tinha um fim astronômico? As recentes pesquisas que estão sendo feitas estão encontrando cidades em várias partes do mundo, cidades escondidas, principalmente uma encontrada no Irã durante um severo período de seca, mostra que a humanidade não tem a idade que tem, pois em evidências, artefatos e tais anomalias mostram que a nossa verdadeira história como espécie tem sido escondida de todos nós. Há milhões e milhões de anos, já havia atividade tecnológica avançada neste planeta. E muito antes do Homo sapiens, milhões de humanos já existiam. A nossa história está escondida atrás de uma fachada. Por que tais pesquisas não se aprofundam a fim de mudar nossa história? Por que existem ou quem os usou? Quem criou essas cidades? Quem colocou esses objetos temporais, anômalos, nos lugares onde eles foram encontrados? Existe um segredo dentro de outro segredo.
Não adianta o desacobertamento da existência de alienígenas entre nós, porque isso a gente já sabe. Falta o resto da humanidade saber. Além disso, há o segredo de que a nossa história tem outra verdade que mais cedo ou mais tarde virá à tona, porque o nosso planeta foi visitado e ainda é visitado, e habitado por seres que possuem uma tecnologia muito avançada e chegaram aqui antes dos primeiros humanos, até mesmo antes dos hominídeos surgirem aqui. O tempo da nossa história foi dividido em eras. Você deve ter ouvido na escola sobre a era Mesozoica, Paleozoica, Jurássica, Siluriana, Cambriana, etc. Foi como, com muita inteligência e astúcia, prepararam um passado para nós que nós não fomos contemporâneos. Nós ouvimos falar, porque é o que aprendemos na escola, é o que aprendemos na faculdade, nos formamos e continuamos com as mesmas informações. Então, este gráfico mostra humanos aparecendo por aqui há apenas 1,5 milhão de anos e a civilização humana há apenas 10 mil. Pessoas com a mente aberta e que não acreditam nesses dados, apesar de se tornarem celebridades na área da ufologia, acreditam que eles estão aqui sim e que civilizações que nos visitaram no passado ainda estão nos visitando antes de iniciar a linha temporal da espécie humana. Pode ser que sejam viajantes do tempo? É uma hipótese. À medida que vamos avançando nas nossas pesquisas e em nossos processos, fica bem claro que no nosso passado há muito a descobrir. Ele é muito mais antigo do que nos foi ensinado. Este objeto aqui, que parece uma moeda, uma interpretação gráfica, foi encontrado em Illinois, nos Estados Unidos, perto de um poço na cidade de Low Ridge. Estava enterrado a mais de 34 metros do solo. Então, de acordo com estudos feitos por geólogos, os depósitos no objeto mostram que ele tem entre 200 mil a 400 mil anos. Então, qual era o propósito desse objeto, parecendo uma moeda? E o que ela significa tendo centenas de milhares de anos? E por que estava ali naquele lugar? Em 1913, Hans Reck, da Universidade de Berlim, liderou expedições arqueológicas na Tanzânia. Na época, ficava na África Oriental Alemã. Este crânio que vocês estão vendo é totalmente humano, assim como o resto do esqueleto. Só que ele estava cimentado nas rochas. Tiveram que usar martelos e cinzéis para retirá-los, os ossos das rochas. A idade das rochas? Mais de 1 milhão de anos. Como é que este ser humano ficou cimentado em rochas com milhões de anos? Desse jeito, poderíamos ficar aqui por horas e horas, mostrando artefatos anômalos, ou seja, objetos que surgiram antes da nossa civilização e ficaram como evidências de um passado que não conhecemos. Nós temos aqui no canal, para quem ainda não viu, uma playlist chamada Segredos e Mistérios. O link estará na descrição. São 21 vídeos com informações importantíssimas para o nosso conhecimento. Garantimos que será um tempo precioso a assistir ou rever os vídeos, atentando para os detalhes que sempre deixamos passar quando vemos algo pela primeira vez. Tais artefatos anômalos estão espalhados por todo o mundo e até hoje intrigam arqueólogos, pesquisadores, cientistas, mas nada disso é revelado abertamente pela mídia à humanidade. E por quê? Não só escondem o nosso verdadeiro passado como espécie, através de artefatos, mas também escondem de nós literatura, livros que abririam a mente humana para um conhecimento profundo, para um despertar, foram proibidos no Concílio de Hipona, realizado no ano de 393, onde homens santos
já estavam com a missão de esconder a verdade, escolhendo os livros certos que entrariam para o cânon bíblico. Os outros livros foram considerados hereges, portanto, apócrifos. Por que tanta preocupação em esconder conteúdos, bani-los, condená-los, queimá-los, para que ninguém os lesse? Vivemos em um mundo onde cada um tem a escolha de professar a sua fé em uma religião. Mas, na verdade, não são livres para mudar a sua escolha. Sempre serão mal vistos pelos irmãos anteriores, se decidir mudar de religião. A verdade é essa. Se o livro de Enoque tivesse entrado sozinho, só ele, no cânon bíblico, nem podemos imaginar o que seria da religião hoje. Outro livro que mudaria tudo seria o Assunção de Moisés. Sim, porque ninguém encontrou o corpo de Moisés. Deus o enterrou. E no evento da transfiguração, lá no monte, Jesus assumiu a verdadeira forma como essência multidimensional com Moisés e Elias, que já sabemos que foram dois homens que não passaram pela morte física e surgiram ali provocando uma luz tão intensa, uma luminosidade tão anormal, que ninguém conseguia ver os três. Por que isso aconteceu? Por que eles se reuniram ali naquele monte? Sobre o que eles conversaram? Há muitas coisas que nós precisamos saber a respeito do nosso passado. Vocês sabiam que foi considerado apócrifo um livro que contava que após o dilúvio, um gigante, um Nefilim, que sobreviveu, lutou contra um dragão? Essa é uma informação muito interessante, não? Todos os que defenderam os conteúdos apócrifos foram considerados hereges, foram rejeitados, excluídos da igreja e mais, condenados para sempre. E mesmo no além, jamais seriam libertos das algemas do anátema, foram malditos. Pois é, pessoal, voltaremos a falar no assunto de uma forma mais aprofundada posteriormente. Por enquanto, demos apenas uma passadinha nas águas para refrescar a mão. Respira fundo. Aguardem que mais informações estão vindo a respeito. Se desejar, continue conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento nas suas pesquisas e principalmente muita da verdadeira luz.